Boa tarde, amadas, graça e paz a todos vocês. Espero que todas estejam bem. Vamos embora lá para nossa lição 47. Reforma ou restauração? Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Isaías 58, 12. Reforma e restauração parecem palavras sinônimas, mas não são. Digamos que você tenha em casa uma mesa que pertenceu à sua bisavó. O objeto já está bastante avariado, mas você não quer jogá-lo fora, porque se trata de uma relíquia de família. O que faz então? Envia para a restauração. Mas por que restaurar em vez de reformar? A ideia por trás da restauração é a de preservar a originalidade do objeto, não apenas nas cores e no design, mas também na função. Já a reforma é diferente e basicamente consiste em fazer mudanças. Ou seja, a mesa antiga da sua bisavó poderia ser reaproveitada, transformada em um armário perto da porta da entrada e assim iria adquirir um novo uso. Quando o assunto em pauta é a nossa particularidade como pessoas, Deus nunca irá nos reformar. Nunca. Nunca o Senhor vai fazer uma reforma na nossa vida, porque não deseja que nos tornemos diferente de que somos em nossa essência, né? O Senhor, Ele tem a nossa essência, foi Ele que fez a nossa planta, né? O Senhor fez o nosso desenho original, então Ele não vai fazer uma reforma. Não vai fazer isso, né? Porque ele quer que a gente continue com a essência que ele pôs em nós. O Criador sempre se mantém fiel ao projeto original e almeja preservar a singularidade de cada ser humano, enquanto passamos pelo processo de nos assemelharmos a Ele. Então, o nosso Deus, o nosso Criador, Ele é fiel. E o que vai acontecer? Ele vai continuar batendo no projeto original que Ele mesmo fez. Se nós tivermos mudanças, pegamos outros caminhos, saímos dos trilhos, o Senhor não vai fazer uma reforma nisso, né? Ele não vai fazer, porque Ele quer que a gente conserve a planta original, aquilo que Ele formou dentro de nós. E para isso Ele vai fazer restauração, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos fazer passar por processos que vai fazer com que nós voltemos ao plano original dele. O desejo de Deus é nos restaurar. No entanto, o inimigo busca roubar a originalidade com a qual fomos criadas, tentando nos reformar. Então, olha só, o Senhor nos restaura e o inimigo faz com que a gente pense que a gente pode ser reformada. Vamos dar uma mudadinha aqui, outra mudadinha ali. E não, o Senhor quer mesmo nos restaurar no mais íntimo do nosso ser, porque Ele nos criou, Ele nos conhece e Ele sabe como nós devemos ser no plano original dele. Ele jamais nos restauraria simplesmente porque odeia o projeto divino. Aliás, luta incessantemente contra a concretização de planos. Então, o inimigo nunca ele vai restaurar a nossa vida. Ele só vai pensar que ele odeia realmente, né, o projeto de Deus. E se ele odeia o projeto de Deus, ele nos odeia também. Para isso, quer nos transformar em pessoas completamente avessas ao propósito original do Criador. Temos visto essa guerra na atual geração, a desvalorização do original, a degradação do que Deus criou, né? Então, o que mais a gente tem visto nessa última geração são coisas mundanas, coisas que o inimigo quer falar que é igual ao plano original de Deus, e não é, né? O que Deus criou, Ele criou. A essência que temos dentro de nós é única, e Ele que pode restaurar aquilo que um dia se perdeu na nossa vida, às vezes por circunstâncias, por pessoas, situações, mas o Senhor pode trazer restauração por completo na nossa vida, em qualquer área. Por quê? Porque foi Ele que nos criou, né? Ele sabe qual é o projeto original.
Assim como lemos na base bíblica de hoje, devemos trazer à memória a restauração dos muros de Jerusalém e do povo de Israel e pedir ao Espírito de Deus que restaure a nossa essência, o nosso propósito e nossa autoridade segundo o padrão celestial. Então, quando nós enxergamos que estamos, andando que não de um modo que não agrada a Deus, que saímos do plano que Ele tinha inicialmente para as nossas vidas, vamos nos arrepender, pedir perdão e falar: Senhor, nos restaura. Porque o Senhor sabe da nossa essência, o Senhor sabe que planos planejou para a nossa vida. Então, nos restaura para que a gente se encaixe novamente nos teus trilhos, né? A gente passe a ser guiada pelo Espírito Santo, a gente cumpra o teu propósito. Veja bem, o muro não foi reformado, mas restaurado. Inclusive reconstruído com as pedras que eram do muro anterior à queda. Deus não vai desperdiçar nada na sua vida. Ele também não permitirá que algo falte no processo de concretização dessa restauração. Então, o que ele fala aqui? Que Deus, ele vai usar o nosso passado, as coisas, que foram difíceis na nossa vida, para nos restaurar. Não vai simplesmente passar uma borracha e apagar tudo. Ah, não, esquece isso daí, agora vamos começar tudo do novo. Não, o Senhor tem uma essência dentro de nós e Ele vai nos restaurar a partir de coisas que nós já passamos. Ele vai usar tudo, Ele não vai deixar nada de fora. Para que isso? Para que Ele possa mostrar que Ele é Deus, que Ele é o que pode todas as coisas. Só Ele pode. Deixa eu jogar minha gatinha pra fora, que ela tá pulando na minha cortina. Vem aqui. Ah, só sem vergonha. Vem aqui. Nina. Deixa eu erguer a cortina, porque senão ela não vai parar. Meu Deus do céu. Né, Nina? Pronto. Hoje ela tá querendo brincadeira. Então, o Senhor, Ele não vai vir fazer essa reforma, Ele vai nos restaurar por completo e Ele vai usar coisas que nós já passamos. Para quê? Para que Ele possa provar, olha, não foi a sua mão, não foi a mão do homem, mas foi a minha mão que te fez novamente com a essência e os planos que eu já tinha. E fala ainda, ele também não permitirá que algo falte no processo dessa restauração, né? Se ele vai precisar colocar algo mais ali, trazer algo que a gente fala assim, nossa, mas isso é impossível, o Senhor vai trazer para que nós possamos ser restaurados por completo. Se você se encontra perdida, sem propósito, se tem duvidado do seu valor e identidade em Deus, ou necessita de reparo divino, clame a Ele por um toque especial e uma restauração completa em qualquer área da nossa vida. Às vezes a gente para e fala assim: olha, por que será que a minha vida não está andando? Porque parece que eu estou girando em círculo, sempre em círculo, né? É porque saiu fora dos trilhos do Senhor. E aí a gente tem que falar: Senhor, restaura tudo isso para a honra e glória do teu santo nome, né? Para que o seu nome seja exaltado em todas as circunstâncias. E não é numa coisa, não é em outra, é em todas as áreas da nossa vida, porque Deus nos criou, Deus nos formou e Deus está no controle de todas as coisas. Talvez isso deva ocorrer em sua mente, coração, corpo, né? Então tem essas várias áreas que ela vai falando aqui, né? Talvez a gente precise de restauração na nossa mente, né? Às vezes estamos pensando em coisas que não deveríamos pensar, e o Senhor fala: olha, enche a sua mente com a minha palavra, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. O nosso coração, né? Às vezes o nosso coração foi ferido, né? E a gente precisa liberar perdão para alguém, pedir perdão para alguém. E o Senhor fala: olha, eu posso restaurar isso por completo. Aquilo que foi um dia bom, hoje pode se tornar melhor ainda, ou melhor, né? Aonde abundou o pecado, vai superabundar da graça do Senhor. No nosso corpo, né? O que nós fizemos com o nosso corpo que pode ter desagradado ao Senhor, nos tirado do propósito dele, né? E hoje o Senhor pode restaurar sim.
né? É tão maravilhoso o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Ele pode tudo, porque Ele está no controle. As nossas emoções, né? O Senhor trabalha nessa área da nossa vida e restaura, né? Aquela emoção que a gente tinha antes, ser movido pelo emocional. O Senhor pode restaurar e fazer isso muito melhor, fazer nós termos equilíbrio, domínio próprio através do Espírito Santo no ministério, né? Às vezes começamos de um jeito, né? Ouvimos de Deus e quando fomos caminhando, nos perdemos pelo caminho, né? Do ministério, como Deus queria que fosse feito. Se arrependa, fala, Senhor, restaura, porque eu quero continuar caminhando, eu quero fazer aquilo que agrada o teu coração. Vocação, família, essas são algumas das áreas, né, onde a gente pode falar, Senhor, vem e restaura, né, restaura a minha vida primeiro, porque eu falo muito de restauração de casamento, né? O que que acontece? Um casamento, para ele ser restaurado, ele precisa primeiro da restauração de duas pessoas, né? Não tem como só restaurar um casamento, tem que restaurar as duas pessoas, o homem e a mulher. Cada um precisa ser restaurado conforme o plano original de Deus. Quantos casamentos disfuncionais a gente vê hoje? Por quê? O homem, a mulher assumiu o papel de homem, quer mandar, quer ser autoridade no lar, enquanto o Senhor fala que nós somos auxiliadoras, e o marido, por sua vez, fala: eu não quero ter essas cargas sobre minhas costas. Se vira aí, se você tá se virando, então tá bom, me deixa suave na nave, né? E aí? Tá totalmente disfuncional. Então, para o Senhor restaurar um casamento, ele tem que restaurar a identidade de cada um nesse casamento, para que aí sim, né, o casamento comum dos dois vai ser restaurado porque foram restaurados anteriormente, né? Relacionamentos de pais, de mães, de filhos, só o Senhor pode restaurar isso. Não vai voltar atrás e falar, nossa, né, aconteceu lá e agora a gente vai ter que mexer lá. Não, o Senhor vai mexer hoje, vai trazer a restauração hoje. Eu lembro que eu vivi essa situação com meu pai, porque o meu pai, a vida toda, ele foi militar e ele vivia mudando de cidade em cidade e os meus pais viviam brigando o tempo todo, né? Meu pai, ele tinha muitas mulheres fora de casa. E o que que aconteceu? Isso foi ficando na minha mente. Eu fui crescendo e a minha mãe sempre falava assim: você vai ver, quando você crescer, você vai entender por causa dessas brigas, né? Que eu falava, mãe, para de brigar. E ela falava, você vai entender quando você crescer. Quando eu cresci, quando eu tinha 25 anos, os meus pais se separaram, né? E, e eu comecei a ter mais contato com meu pai quando meu pai se separou da minha mãe do que eu tinha quando ele vivia dentro de casa, né? Eu pude ter esse relacionamento de ver quem era o meu pai, porque foi isso que ela me falava, você vai entender. E realmente eu entendi. Nenhum dos dois tinha Jesus no coração, nenhum dos dois tinha essa aliança com o Senhor. Por isso eles não sabiam lidar um com o outro, né? E eu entendi o meu pai, né? E realmente eu entendi o meu pai, que se ele não ele vivia fazendo todas aquelas coisas porque ele não tinha um Senhor na vida dele, não tinha um Salvador. E esse relacionamento com meu pai foi totalmente restaurado depois que o meu pai saiu de casa. E depois de um tempo que ele saiu de casa, depois de 10 anos longe da minha casa, né? E eu tinha uma irmã com 10 anos, quando ele saiu de casa, essa mulher estava grávida e ela tinha 10 anos e o meu pai sofreu um infarto. E eu pude falar de Jesus para o meu pai, para minha irmãzinha e para essa mulher, né, que estava junto com meu pai. E os três se converteram, os três se batizaram, né? Então, a restauração do relacionamento meu com meu pai foi uma área em um tempo totalmente improvável. Né? Ele não estava mais dentro de casa, não estava com a minha família, mas ele era minha família ainda e tinha gerado outra família ainda, né? Porque não conhecia o Senhor. E aí, a partir do momento que ele conheceu o Senhor, nós fomos restaurados, a nossa comunhão, né? A nossa conversa era diferente, o carinho que a gente tinha um pelo outro foi totalmente restaurado. Quer dizer, 25 anos eu vivi distante do meu pai, não sabendo quem ele era. E depois que eu me converti com 29 para 30 anos,
E quando o meu pai se converteu, 30 e 29, 40 39 anos, 40 anos mais ou menos, foi quando meu pai se converteu. E meu pai, eu vivi com meu pai dos 40, esse novo relacionamento dos 40 até os 51, 11 anos, né? Eu tive um novo relacionamento com meu pai, que ele faleceu, né? Quando eu tinha 51 anos. E aí era diferente. Por quê? Porque só Deus podia restaurar, né? Ele não me deu todo aquele amor que eu tinha que ter tido quando criança, na minha adolescência, não. Mas quando nós, né, nos encontramos diante de Deus, nós falamos: Senhor, restaura o nosso relacionamento. Eu quero ter esse relacionamento com meu pai, né? Eu não quero odiar essa mulher com qual meu pai está hoje, né? Eu tenho a minha irmã e eu passei a amá-los com o amor de Cristo. Eu passei a conviver com eles de uma outra forma, né? E hoje eu agradeço, já falei isso para ela, né? Eu agradeço a Deus por essa mulher que cuidou do meu pai até o dia que ele foi embora, né? Foi para Jesus. E eu creio nisso, né? E eu agradeço porque ela cuidou, né? Cuidou com muito amor, com muito cuidado, né? Amo a minha irmã. Então, só Deus podia fazer isso. Só Deus podia restaurar essa área da minha vida e eu falo para vocês, ele restaurou. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ele vê e se importa. Hoje Deus lhe diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Permita que o restaurador tenha espaço para reparar a sua vida e acredite. Disto ele entende, né? O nosso Deus, ele fala que ele é o restaurador. Então ele pode restaurar tudo na nossa vida. Tudo, todas as áreas, não tem uma que nós coloquemos diante dele que ele não seja capaz de restaurar. E aquilo talvez que você tenha vivido no passado, falar: "Ah, não preciso de restauração, tudo bem". Mas o Senhor sabe onde Ele precisa nos restaurar ainda. E Ele vai fazer melhor ainda do que nós já tivemos, melhor do que nós fomos, né? Isso é maravilhoso, é uma certeza, né? Nós temos fé do que o Senhor, o Deus Criador, pode fazer todas as coisas na nossa vida. Pode fazer na minha vida, pode fazer na sua vida. Basta a pena que a gente entregue para Ele e fale: Senhor, restaura. Porque nas minhas mãos só vai haver uma reforma, né? Eu só vou pôr remendo, né? Aonde existe um rasgo tremendo e daqui a pouco vai rasgar de novo. E eu não quero isso, eu quero que o Senhor traga restauração, porque na restauração, a cura, a libertação, há um novo caminho, desde que a essência não seja mudada. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa palavra, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida, Senhor. E o Senhor sabe do mais profundo do nosso coração, Pai, o que precisa ser restaurado, Pai. Nós pedimos a Ti e damos a total liberdade ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos mostre, nos revele, Senhor, aquilo que precisa ser colocado às Tuas mãos, Senhor Deus. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, um Pai amoroso, que tem cuidado das nossas vidas, Senhor, no íntimo do nosso ser, Pai. Como somos gratas a Ti, Senhor, porque o Senhor não vem colocar remendo, né, em roupa velha, o Senhor vem trazer o novo. O Senhor vem trazer restaurado, Pai, aquela essência que o Senhor colocou em nós, Pai, quando fomos criadas por Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, porque não há área em nossa vida que o Senhor não possa colocar a Tua mão, Senhor, e trazer restauração, Senhor, e trazer paz, e trazer alegria, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Pai, que tudo aquilo que tira a nossa paz, Senhor, que nos afasta do Senhor, Pai, seja restaurado, Senhor, pelas tuas mãos, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Pai, pela restauração, Senhor, da vida da nossa irmã Rita, Senhor Deus. Pai, que nesse momento, Senhor, o Senhor vai lá, Senhor, foi o Senhor que a criou.
O Senhor viu o embrião, Senhor, dentro do útero, Senhor, da mãe dela, Senhor. Foi o Senhor quem a criou, Pai. Por isso eu clamo ao Senhor nesse momento, Pai. Tudo que está fora do lugar, Senhor, na vida da minha irmã, Pai, que seja possa ser restaurado, Senhor, através das tuas mãos, Senhor. Cada parte, cada órgão do corpo dela, Pai, que possa ser restaurado, Senhor, pelas tuas mãos, Senhor, voltando, Senhor, a fazer, Senhor, o que eles foram determinados pelo Senhor para fazer no nosso corpo, no corpo da minha irmã, Senhor Deus. Pai, que venha aí, Senhor, surja mais um milagre, Pai, feito pelas tuas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, e eu creio, Pai, que o milagre o Senhor fará, Pai, em nome de Jesus. Amém.